Boa tarde. Que povo animado esse, hein? Que bênção, hein? Vocês estão aí, ó, consagrados no poder de Deus. Aqui estão de jejum, oração e louvor. E para honra e glória do nosso Deus. Eu ouvi aqui o final do sermão, o pastor Alexandre, o apelo, vi a turma toda, fiquei empolgado ali, só contabilizando as bênçãos. Oh, glória, amém. Bom estar aqui, bom estarmos aqui, irmãos. Estou vindo agora de um batismo lá na igreja de Realengo e aqui estamos. Eu vi a programação e aqui quis trazer algo diferenciado do que está sendo proposto na programação, mais na área de mídia. Eu fiz uma pós-graduação em Minas Gerais sobre liderança eclesiástica e um dos nossos professores foi o professor Michelson Borges. Ele é repórter, né? Jornalista, né? E ele trouxe algumas palestras. Ele, pastor, se vocês puderem replicar essas palestras, eu ficaria muito feliz. Hoje nós temos a mídia que tem, mas vocês fazendo também isso vai ajudar muito. E foi uma que eu trouxe, justamente do Michelson Borges. Mas antes, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês, que são questões que estão sendo implementadas ou colocadas na mente das pessoas, da população, e às vezes as pessoas não percebem no que estão vendo, no que estão assistindo. Coloca na tela para mim então o vídeo, presta atenção. O que você vê de errado nesse vídeo aí? Presta atenção no vídeo aí. Ei, vem, Serafina, vamos trabalhar hoje, fica muito linda na foto. Ai, gente, que isso, não precisa de mim. Garanto a vocês que ela não tem veneno nenhum, o que significa que é ela quem tem que ter medo de você. Serafina, cuidado, viu, linda? Ai, meu Deus. E ela fala como se fosse uma pessoa, né? Ela é mais do que uma pessoa, é uma entidade divina. Vejam a história do mundo, por exemplo. Adão e Eva. Por que a gente está aqui? Porque Adão e Eva pecaram quando fizeram amor. E quem foi que inspirou o primeiro casal do mundo? Uma serpente. Portanto, devemos a ela o milagre da vida. É isso mesmo. Se não fosse a serpente, Adão e Eva ainda estariam no paraíso, mortos de tédio, sem saber nada de sexo. Olha, eu trouxe aqui várias mudas de roupa, se for o caso. Ok, muito bem. Você pode ter rido, achado assim estranho e tudo. Isso foi visto aí por mais ou menos 30, 40 milhões de telespectadores. Uma novela. Aí você, eu não acredito nisso, mas eu te digo, lá fora tem um monte de gente que acredita que o pecado se originou da concepção sexual, sendo que quem criou o sexo foi quem? Deus, para prazer do homem e da mulher e para a procriação. É interessante como a mídia ajuda a divulgar falsas teorias, ou na verdade divulgar a mentira. E você sabe que a mídia tem influenciado muito a nossa mente, tem influenciado muito a mente de toda a população aí, e Hollywood que eu diga. E o tema que eu trouxe nessa manhã vem falando justamente sobre os novos deuses. Como assim? Você tem algum deus na sua casa? No passado eles tinham algum artefato, era o Baal, Moloque, Ishtar, Osíris. Eles tinham algum artefato, algum monumento, alguma questão que colocavam dentro de casa, se ajoelhavam, oravam, pediam por ele, pediam por ela e ali clamavam. E hoje, como tem sido? Eles estão dizendo que hoje em dia nós somos a atual geração de que não acredita em Deus. Será? E a palestra de hoje é justamente os novos deuses. Como Hollywood está desconstruindo a religião da Bíblia. Como assim, pastor? Como assim? Você vai entender um pouco melhor sobre essa questão. Quanto mais longe o homem estava de Deus, ali no Éden, desde que houve o pecado, né? Mais a humanidade se afastava de Deus, do verdadeiro Deus, e criava para si Deus a sua imagem e semelhança. O homem pecou, se afastou de Deus, mas Deus procurou a reconciliação e a reaproximação. Mas aí o homem, com o passar do tempo, foi criando novos deuses. E aí o homem sempre quis uma representatividade próxima, alguma coisa palpável, né? Porque antes via Deus face a face, e depois do pecado não havia mais isso. E aí foi assim com os babilônios, a deusa Ishtar, que era a deusa da fertilidade. Foi assim também com os egípcios,
o deus Ra e outros deuses, Osíris. Foi assim com os cananitas, o famoso deus dos cananitas, Baal. E eles diziam que a chuva era o esperma de Baal, regando a terra, fazendo que multiplicasse relvas, flores, frutas, verduras e tudo mais. No passado, vamos ver, e os homens sempre fizeram alguma questão para se aproximar de Deus, ou dos deuses, né, que inventavam. Um deles, que influencia até hoje, é o panteão grego. E ali nós temos Zeus, nós temos ali Afrodite, nós temos Hércules, considerado como... E é interessante que a história dos deuses cruéis, sanguinários, que se misturam com os homens e que roubam mulheres uns dos outros, aprontam uns com os outros, na verdade mostrando deuses, mostrando uma realidade bem o quê? Humana. O panteão grego foi assim. E é interessante que os astecas também tinham os seus deuses a quem adorar e honrar. E na atual geração? E hoje, na atual geração que nós vivemos, será que é diferente? Vivemos hoje numa sociedade secularizada, mas será que nós abandonamos os deuses? Quem são os deuses modernos? Quem são? E é interessante que Chelson Borges colocou justamente essa figura do que está sendo espalhado e propagado por aí. Mas o que é isso daí? Quantos aqui lembram das histórias em quadrinhos? Ainda existe, né? E Chelson Borges, ele antes de acreditar ou crer em Deus e aceitar o Evangelho, ele está aí uma foto dele mostrando a coleção que ele tinha de gibis. Gibis contando sobre as histórias, justamente as histórias da Marvel, da DC Comics, sobre Superman, Mulher Maravilha, Batman e tantas outras histórias. Ele disse que gastava toda a sua mesada com isso daí, toda. E ali algumas histórias ele ficava triste, outras ele chorava, outras se emocionava, outras ele olhava para a vida, que vida sem graça. Esses homens têm poderes, todos eles têm poderes e eu não tenho. E aí ficava da ficção e depois olhava para a realidade e percebia, poxa, como é ruim, como é triste o mundo real. Esse mundo é muito melhor. E interessante que influenciava a vida dele e influencia a vida de muitas pessoas. E é interessante que as histórias em quadrinhos, no final da década de 80, ela falava sobre a guerra nuclear, ou falava sobre o mundo da Rússia, Estados Unidos, aquela guerra, aquele mundo polarizado, falava sobre essa questão. Mas depois da década de 80 veio a década de 90 e as histórias de quadrinhos ganharam força, e agora ideologias que foram sendo propagadas e pregadas cada vez mais e mais para a atual geração, diferente do passado. E quem que ajudou a fazer isso? Ele que está escrito aí no telão? Hollywood. Hollywood, ali na costa oeste dos Estados Unidos, é o principal local do mundo de propagação de filmes, séries, desenhos e filmes. Existem no mundo inteiro espalhado em alguns lugares, mas ali ficou concentrado, ali naquela região do costa oeste dos Estados Unidos, ficou concentrado os maiores produtores de filmes, de séries, de cinema, de desenhos cinematográficos em Hollywood. E ali Hollywood está agora pregando uma nova religião. Qual é essa nova religião de filmes, cinemas e desenhos? O que eles pregam? O que eles falam? O que eles estão ensinando? E aí Eric Hobsbawm, ele falou o seguinte: Hollywood praticamente monopolizou o mercado de cinema internacional. Você fala em cinema, fala sobre filme, você lembra de quem? Hollywood. Não tem como você tirar isso da mente, né? E é interessante que o que Hollywood fez? Hollywood adotou a religião de maneira errada. Não é cristianismo, não é budismo, hinduísmo, judaísmo, islamismo. É uma mistura de elementos daqui e dali. Um pouco de reencarnação, uma pitada de espiritismo, um toque de ocultismo, uma insinuação da Bíblia, uma boa dose de misticismo oriental, uma grande porção de filosofia, de autoajuda, e sinta-se bem. E você tem visto, e às vezes participa disso, e tem se sentido bem, na verdade. E aí tudo isso é combinado em pacotes de filmes altamente o quê? Emocionais e populares. E Hollywood está pregando a sua religião com mais energia do que muitas igrejas pregam a religião delas. Saiu na revista Sinais dos Tempos, o autor foi Gary Krause. Hollywood está pregando a sua ideologia muito mais forte do que muitas igrejas pregam por aí.
Como assim, pastor? O que eles têm falado? O que eles têm pregado? O que eles têm ensinado? Qual é a doutrina de Hollywood? Secularismo, espiritismo, evolucionismo. Tudo isso que vai contrário ao quê? A Bíblia. É interessante que em Filipenses capítulo 4, verso 13, verso 8, fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso quê? Pensamento. Porque você é aquilo que você vê, você é aquilo que você lê, você é aquilo que você ouve, e você também é aquilo que você come. Entenda. E o que você tem visto? O que você tem ouvido? Se você tem visto e ouvido mais isso do que a palavra de Deus, isso vai influenciar com certeza a sua vida. Com certeza os seus hábitos, as suas atitudes vai influenciar. E o que eles têm ensinado? Vamos ver. Em 1998, uma pesquisa da Universidade do Texas com atores, roteiristas, produtores, executivos de Hollywood revelou que apenas 2 a 3% desses produtores frequentavam cultos regulares em locais de cultos, em contraste com os 41% entre o público geral. Ou seja, essas pessoas que produzem filmes, produtores, atores, atrizes, eles, de 2 a 3% deles que frequentam o quê? Cultos. Em uma lista das 20 pessoas mais influentes de Hollywood, encontrei 8 pessoas que expressavam claramente suas visões ateístas ou agnósticas, mas nenhuma que expressava opiniões cristãs claras. Ou seja, essas pessoas, elas fazem tudo baseado no que está escrito na Bíblia. Eles pensam dessa maneira, agem dessa maneira? Não. Eles não frequentam a igreja, na verdade. Nem frequentam e, na verdade, falam muito mal sobre Deus e sobre essas questões todas. Mas é interessante que, nesses filmes, há mais norte-americanos frequentando a igreja do que na academia. Mas os filmes só mostram mais em cozinhas, restaurantes e academias. Um reflexo do estilo de vida pessoal do hollywoodiano. Por quê? O americano, ele é evangélico, ele é protestante. O americano, ele vai à igreja, ele frequenta a igreja. Mas nos filmes, mostra-se mais o americano, o estilo de vida americano aonde? Na cozinha, no parque, correndo, fazendo uma outra atividade, na academia. Menos aonde? Na igreja. Por que menos na igreja? Porque quem produz, quem monta, os roteiristas, quem faz esses filmes, são pessoas que não frequentam o quê? A igreja. Por isso, eles têm apresentado. Aí um deles, o próprio Brad Pitt, escrito, está no livro Engolidos pela Cultura, página 206. Quando me vi livre do conforto da religião, não foi para mim uma perda de fé, mas a descoberta do eu. Eu tinha fé de que era capaz de lidar com qualquer situação. A paz em entender que tenho apenas uma vida, aqui e agora, e sou responsável por ela. Brad Pitt. Ele foi criado numa igreja cristã. E agora tornou-se averso ao cristianismo. E é um ícone, é um ídolo para muitos. Muitos têm pôsteres nos seus quartos lá. Eu amo, quantos lembram? Eu amo Brad Pitt. Quando falavam em beleza, lembravam. Quem? Não só ele, mas qual o outro? Tom Cruise e tudo mais. Brad Pitt, Tom Cruise. Quando falava em beleza, no Brasil, Gianecchini. Lá nos Estados Unidos, quando falava em beleza masculina, Brad Pitt, Tom Cruise e tudo mais. São ícones, famosíssimos, né? E é interessante que, o que Hollywood tem ensinado? Além do secularismo, o espiritismo. E aí, eu não sei quantos de vocês da atual geração, da geração passada, lembram do filme chamado Ghost, do outro lado da vida. Eu vou confessar meus pecados aqui. Eu deveria ter uns 13 ou 14 anos, por aí. Assisti. Não na casa dos meus pais não deixavam. Então fui assistir na casa de uns irmãos nossos mais liberais. E aí assistimos lá o filme, no final aquela cena e tudo. Olha, eu chorei. Será que eu chorei sozinho? Quantos choraram aqui? Quantos choraram? Deixa eu ver. Eu sei que eu tinha chorado sozinho. Eu chorei, aquela emoção, o amor e tudo. Sabe por que disso? Eu sabia que tudo era mentira. Eu sabia que quando a pessoa morre, ela vai para o pó
da terra. Eu sabia de tudo isso, que não tem nada vagando, fantasma vagando, não sei, eu sabia de tudo isso. Mas Hollywood, o filme, ele mexe com as nossas o quê? Emoções, independente da razão. Independente da razão, ele mexe com as nossas emoções. E é nisso que nós precisamos tomar cuidado. É nisso que precisamos tomar cuidado. Eva estava lá, super inteligente. Super inteligente. Não há ser humano nessa terra que foi mais inteligente do que Eva. Super inteligente, 100%. Salomão, o homem mais sábio da terra, comparado a Eva, era um burro. De tamanha a inteligência de Eva. 100% da sua capacidade mental. E aí, olha lá Eva passeando lá no Éden. Chegou Satanás disfarçado numa serpente, conversou com ela, agiu, conseguiu no emocional. E Eva caiu ou não caiu? Caiu. E Lúcifer? Se tem alguém que era inteligente, era Eva. E Lúcifer era muito mais superior do que Eva, sim ou não? E aí? Caiu ou não caiu? Caiu. Algumas pessoas pensam assim: ah, eu sei que é mentira. Eu assisto, mas eu sei que é mentira. E isso não vai me convencer. Será? Experimenta para ver. Experimenta com o tempo. Esses tipos de séries, esse tipo de novelas, seriados. Vai experimentando com o tempo e você vai perceber o que aconteceu com Eva, que caiu. Vai acontecer com Lúcifer, o que aconteceu com Lúcifer no céu, caiu também. Seres super inteligentes, mas ao começarem a querer experimentar o mal, acabaram sendo influenciados e caíram. E aí são séries famosas aí, Médium, Ghost Whisperer, vem falando sobre fantasmas, vem falando sobre questões do além, que nós sabemos a verdade, mas não podemos deixarmos ser influenciados. O que não está passando? O que houve? Muito bem. Fora essa, série Supernatural, que é a famosa, vocês não aconselham a ninguém assistir. Outras aqui no Brasil, Nosso Lar, Chico Xavier, depois de Allan Kardec. No mundo, o mais famoso, Chico Xavier. E você sabe que Allan Kardec não é o nome da pessoa, é o nome da entidade. O nome dele era outro, para vocês terem uma ideia. E aí está se propagando através de filmes, desenhos, propaga-se de uma maneira fácil, o quê? Rápida. Na minha época, quando criança, eu lembro os filmes que meu pai, minha mãe proibiu de assistir, principalmente meu pai. Olha, você não vai assistir Cavaleiro do Zodíaco, você não vai assistir He-Man, She-Ra, Caverna do Dragão. Nossa, aquela que se não tem fim, não tem fim. O dragão lá, Tiamat, aquelas coisas. Meus pais não deixavam vir, mas você sabe como é que adolescente é, né? Hã? A Daniela está falando aqui. Era maneiro, né? Mas